Reportagens veiculadas no ano de 2008 já apontavam irregularidades e incoerências na totalização dos votos e das dificuldades, impedimentos e restrições que a Justiça Eleitoral e o TSE impuseram a qualquer tentativa de investigar ou auditar o sistema eletrônico de votação. Guarulhos, na Grande São Paulo, é o segundo maior colégio eleitoral do estado. Porque o meu candidato pareceu outro. Candidato a vereador na última eleição, Antônio pediu a anulação do resultado. Milhares de pessoas falando que existe a fraude, que foram votar e não tem o voto delas lá. E agora eu sou obrigado a acreditar só no TSE, só o TSE que fala a verdade. Várias cidades do Brasil, onde os candidatos estão reclamando, eles estão sendo taxados de candidatos derrotados. Derrotado é o eleitor, que pensa que elegeu um candidato, quando na verdade ele está elegendo outro. Derrotado é a democracia. Outra crítica é o acúmulo de poderes do sistema eleitoral brasileiro, que compra, programa e distribui as urnas eletrônicas, verifica todas as etapas do processo, é responsável por definir as regras da fiscalização e também por se fiscalizar. Amilcar Brunazzo é engenheiro formado pela USP, especializado em segurança de dados. Desde 2000 investiga o comportamento de urnas eletrônicas. Não pode ser a fiscalização regulamentada pelo fiscalizado. Eles que nos dizem o que eu posso fiscalizar. Isso acontece porque se o TSE é indicado como réu em um processo, são os magistrados que o compõem os responsáveis pelo julgamento. E a Justiça Eleitoral, ela assume a condição de julgador e de réu. Nenhum outro país do mundo concentra o poder de executar e julgar a eleição como o Brasil. Podemos resumir 4 principais problemas do sistema eleitoral brasileiro. O primeiro, a Justiça Eleitoral, como vimos, dificulta toda a auditoria independente. Porque a Justiça Eleitoral, ela bloqueia todas as portas dos partidos. O segundo é que o sistema eleitoral não é auditável, ou seja, não é possível encontrar e recontar os votos antes que esses tenham passado por qualquer tipo de sistema eletrônico que possa modificar a contagem. Se você for pedir uma recontagem numa urna eletrônica, qualquer urna que for, ela vai te dar só a totalização. Terceiro, é que o TSE contrata empresas sem necessidade de licitação e que possuem um passado duvidoso. Uma das empresas que atua tanto nas eleições brasileiras quanto nas eleições venezuelanas é a Smartmatic. A Smartmatic não só é venezuelana, mas como recebeu investimentos diretos de Hugo Chávez. No Brasil, essa companhia é responsável pela comunicação de dados via satélite e em pelo menos 2 países responde por processos de fraude eleitoral. Já a empresa responsável pelo código-fonte não dá respostas coerentes para a permanência de programas que facilitam que códigos piratas rodem no sistema. Nesse código-fonte existe um artefato chamado Inserator que permite validar um programa que não seja o oficial. Eu usaria esse programa se fosse fraudar uma eleição. E por último, a Diebold é a companhia que fornece as urnas eletrônicas ao TSE. E já teve provado que seus aparelhos são muito fáceis de serem invadidos. O quarto e último ponto é que a apuração final dos votos é realizada de maneira secreta. Um grupo seleto de técnicos do TSE ficou responsável pelo processo de soma final. Você acredita que uma apuração secreta em qualquer tipo de eleição seja válida? E se a apuração só seria pública a partir das 20 horas, por que petistas ligados ao Planalto estavam comemorando antes desse horário? A apuração não era secreta? Esse é o sistema eleitoral que temos à disposição. Essa situação é agravada ao sabermos que o presidente do TSE é um petista. Em maio de 2014, foi escolhido para presidir o TSE o ministro do Supremo Tribunal Federal, Antônio Dias Toffoli. Dias Toffoli exibe em seu currículo os cargos de assessor jurídico do Partido dos Trabalhadores, foi advogado do PT nas campanhas de Lula à presidência e foi subchefe da área de assuntos jurídicos da Casa Civil da Presidência da República, durante a gestão de José Dirceu. Ou seja, Toffoli é um petista. E sabendo que é a própria Justiça Eleitoral que julga os processos em que ela é ré, sendo seu presidente um petista,
É o mesmo que escalar o Maradona como juiz de uma final do Copa do Mundo entre Brasil e Argentina. Outro agravante, e que não está sendo investigado apropriadamente, é que diferentes métodos científicos revelam incongruências na apuração dos votos. Vejamos 2 exemplos. As inconformidades encontradas no comportamento probabilístico dos votos através de modelos estatísticos baseados na lei de Benford. E na constatação de que qualquer programador, através de poucas linhas de código e com acesso às urnas eletrônicas, pode converter votos de um candidato a outro. A prova peremptória de que ocorreu a fraude não há. Porém, sobram evidências e um sem número de falhas no sistema eleitoral. E além disso, um partido que arquitetou os 2 maiores esquemas de corrupção da história republicana. Um partido que mente. Um partido ligado a diversas ditaduras e regimes autoritários. Um partido que mata. Um partido ligado a um narcotráfico. Enfim, um partido que mais parece uma organização criminosa e com todos os meios necessários à disposição, teria algum impedimento moral para não fraudar as eleições? Se essa situação não for denunciada, o socialismo pode ser implantado com uma maquiagem democrática em nosso país e em todo o continente americano. Aquela integração latino-americana que Fidel apregoava em 1993 está agora em plena efetivação, com o desenvolvimento da pátria grande socialista, que todos os governantes do Foro de São Paulo insistem em defender e que os idiotas úteis repetem sem pensar em suas implicações reais.